Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Pet, a galera tá comentando aqui sobre, né, o Pet comentarista, né? Não pretende mais seguir na carreira... Do quê? De comentarista, né, voltar a trabalhar na TV. Não, voltar a trabalhar na TV... eu saí do Globo porque queria mudar um pouco, né? Foi uma experiência maravilhosa, boa, tudo, mas prefiro de vez em quando do que trabalhar o fixo. Porque eu gosto de ir novos desafios e tudo, sei lá, até ver... acho nunca quero dizer nunca jamais, sim, né? Mas acho que difícil. Acho que é difícil. E tem aquele... Mas eu gosto de comentar, de bater papo, o programa, sabe? Principalmente o programa pra gente discutir, trocar opiniões, né? Ver visão do um do outro. Acho que é importante porque só assim acresce. E você é um cara que, até assim, às vezes eu vejo muita galera questionando o Júnior, né? E teve um cara que mandou assim pra mim, porque o Júnior falou, eu não lembro qual foi o jogo, deu opinião, pro cara o Júnior era mais isso. Eu falei, cara, eu não lembro agora, foi algum lance que foi pênalti pro Flamengo, aquela discussão, foi pênalti, não foi pênalti, pro Júnior não tinha sido pênalti, ou não tinha sido falta, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu não concordo com a opinião do Júnior ali, mas eu não misturo as coisas, né, entre o que o cara fez jogando, mas você nunca vi polêmica, na época não, o que viralizava seu era sempre alguma coisa, tipo, tem aquele... que você vira assim, né, pro Eric Faria, cara, se o Elton tem mais 2 centímetros de dedo, aí você dá aquela olhada assim, e fala, pô, mas você tem... Aí teve uma outra também, alguns lances, alguns outros recortes, alguma preocupação pela identificação que você tem com o Flamengo, que você ia pro programa e falar assim, pô, se eu comentar alguma coisa aqui, vai desagradar a torcida nas redes sociais, ou você fala assim, não, eu vou falar o que eu penso mesmo e acabou. Mas é isso que eu tô dizendo, eu sempre falo o que penso. Às vezes, posso me expressar errado, mas falo o que penso. Isso não vai mudar. E no Globo, até dizendo, pode ter liberdade. Eu tive total liberdade de dizer qualquer coisa, de dar minha opinião, por isso fui contratado. Às vezes se não falo, é porque não quero dizer o que penso. Mas não vou dizer outra coisa ao contrário, né? Por exemplo, se não vou, às vezes, ficar calado, é melhor do que dizer se eu acho que às vezes vai... E muitas vezes me fiquei calado porque ia dizer o contrário do que falava o meu colega, para não dar a treta, né? Sim. Eu falava isso lá, para não, pode dizer mesmo. Às vezes eu falava um pouco e já os caras não gostaram. Você foi contratado para isso, né? Eu falei, tá bom. Desde que tenha respeito, não tem problema. E eu digo isso. Então, não importa o que você dizer, importa a forma como você falar. Sim. Então, isso é muito mais importante do que o que você ia dizer. Mas foi uma experiência fantástica, ganhei muitos amigos, aprendi bastante, né? Vi esse lado para entender um pouco aquele lado como jogador que não entendia, né? Ao lado do setorista, principalmente do editor-chefe, né? Porque setorista escreve matéria boa, mas editor muda o título, né? Sim. Entendi por que está fazendo isso, né? Só para ganhar dinheiro, né? Para ganhar audiência. Não importa isso, porque quem lê o conteúdo inteiro? Ninguém, só vê no título, né? Por isso estou dizendo, não quis aquecer. Não quis aquecer segunda vez, né? Já tinha aquecido, não quis aquecer de novo. Mas não importa, se tu bota assim, já vira treta. Aprendi esse lado também, né? Para me deixar mais confortável, né? Como quando eu era jogador, brigava muito com o setor jornalístico, né? E olha que na sua época nem tinha youtubers. Não tinha. Não, tô dizendo. Era mais tranquilo, agora é mais difícil. Então, comentarista, assim, nos programas, de vez em quando, freelancer pode até ser, mas o futebol é a minha coisa, né? Já trabalhei como técnico, diretor, posso voltar a trabalhar como técnico, como diretor, vai depender da oportunidade. Isso você quer perguntar. Trabalharia no Flamengo se caso fosse convidado? Claro que sim, foi meu desejo a vida toda, eu me imaginava isso, mas não teve oportunidade, várias vezes até foi cogitado, mas não foi cumprido.
Mas é meu objetivo um dia trabalhar no Flamengo. Isso seria a realização do meu sonho. Pô, que legal. Mas que eu trabalhei no Flamengo ou qualquer outro clube, desde que tenha a função que eu queira, né? Que aceita falar e que Sim. tenha a oportunidade de falar, de trabalhar isso, né? É, Eu já trabalhei no vários, né? inclusive, o pessoal fala, a gente tá vendo essa situação do Pedro agora, até quando o Valinho Vasconcelos, você conhece, ele teve aqui, ele falando que o Flamengo precisa de um diretor esportivo, que seria o cara que ele seria a ponte. E por que não tem? Por que nunca teve? Não querem ter? Não sei. Essa é a pergunta de 1 milhão. A gente fala porque isso não, aqui não só direto no Flamengo. nosso É que programa. acontece o seguinte, em vários clubes, eles têm essa função só como função, para preencher. Sim. Que muda, tá mudando um pouco. Mudou no Flamengo, mudou em vários clubes, mas antes era assim. Bota função só para cobrir Sim. quem manda os presidentes. Está mudando com SAFs, essas coisas, né? Você tem que ter o cara que entende, cara que é do futebol. E eu sou do futebol, não sou a vida do profissional, Sim. 23 anos, 23 anos como profissional do jogador. Mais 10 anos amador, mais como técnico, mais como diretor, mais como formado como técnico, com licença de diretor. E agora o diretor, o doutor honoris causa de ciência esportiva de futebol. Tem várias coisas e qualificações. Isso importa. Importa porque eu tenho posicionamento. E isso pode não gostar alguém. Então, às vezes Mas eu também, antes, era muito mais... Dava carinho na primeira bola, né? Agora eu faço a contenção. Aí você aprende, você tem mais idade, mais maturidade. Às vezes eu vejo que coisa que me incomodar, eu falo. Mas agora, peraí, será que eu vou... Se eu falar, o que vai provocar? Como ele vai entender? Aqui é o que eu falei antes, não importa o que eu dizer, importa a forma como dizer. Sim. A minha forma mudou muito de me colocar, de dizer as coisas, de ter mais tolerância. Então, se não vai contribuir, já não falo. É porque a galera fica falando muito do Juan e do Fabinho, né? Agora nessa questão do Pedro. Mas a galera tem que entender a função de cada um ali, né? Claro, se tivesse um cara claro. ali que já tivesse uma ponte entre jogador e treinador, né, o diretor esportivo que teria essa função, de repente o cara já chegava ali, por exemplo, ontem no domingo, Pedro, e aí? Isso, vou conversar aqui com o Sampaoli também, e de repente já, às vezes quando você não tem, né, fica um hiato, né, um vazio ali, e a gente cobrando, às vezes, de pessoas que não têm diretamente essa atribuição. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pode Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!